psicobioenergético, psicólogo, tem uma ampla formação aqui no Brasil, como no exterior, e mais uma vez vem aqui nos ajudar a fazer o programa Falando Sério, orientando os ouvintes. Boa tarde, doutor Eduardo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Falando Sério. Obrigado, Diego. Obrigado, Orlando, também, que está aqui. E eu quero dizer que é um prazer muito grande voltar aqui mais uma vez e tantas vezes quanto você me chamar. Porque eu assisto seu programa, escuto seu programa de vez em quando. Obrigado. E realmente aqui se fala sério. E isso é bom demais. Muito obrigado, doutor Eduardo. Primeiro, eu já fiz essa pergunta, mas nós temos todos os dias conquistado novos ouvintes e eu vou repetir a pergunta. O que é a psicobioenergia, doutor Eduardo? E qual é a relação com a psiquiatria, com a psicologia? Queria que o senhor falasse um pouco. Ok. As terapias psicobioenergéticas, como o próprio nome está dizendo, são terapias que atingem os 3 níveis do ser humano. Ou seja, a parte psicológica, a parte física e a parte energética. Eu, nos meus 33 anos de consultório, eu aprendi desde muito cedo que nós somos essas 3 coisas. E não sei como ainda tem pessoas que querem tratar só um lado, por exemplo. Um trata só o psicológico, outro trata só a parte física e por vezes não, na maioria das vezes se esquecem até do lado energético das pessoas. E todos nós somos energia. Nós não somos um corpo com a alma, nós somos um espírito tendo uma experiência corpórea. Então, de onde é que vem essas doenças todas que nós chamamos? Vem através do que nós pensamos. Então, a psicologia tem um papel importantíssimo, como a psiquiatria também tem um papel importantíssimo, como a medicina também tem um papel extremamente importante. E eu estava conversando recentemente com um padre, amigo meu, o padre Luiz Antônio, e ele me falava que já existe comprovação científica que a força do nosso pensamento atua até inclusive na questão imunológica. Exatamente. Você pode crer, isso eu pelo menos não precisava mais desse aval científico, não, porque eu aprendi por outras fontes, né? Então, eu vejo o seguinte, até a postura de uma pessoa influi na saúde dela. Qual postura? A postura, por exemplo, de uma pessoa desalentada, uma pessoa que anda de ombros caídos, você não precisa nem perguntar, ele é um deprimido. Uma pessoa que vive vestida de preto, aquilo denota, a roupa que você tira de manhãzinha do guarda-roupa denota o estado de espírito que você está. Isso é importantíssimo. Então, nós sabemos hoje que 95% das doenças, quer dizer, tirando as barroadas de trânsito, as quedas, as balas perdidas e as endereçadas também, né? E essa história toda, você vai ver que todas as doenças somos nós que criamos. Ninguém apanha câncer no meio da rua. Ninguém cria uma diabetes porque o avô dele era diabético. Isso não tem fundamento científico, não. Agora, você cria essas doenças todinhas através do seu pensamento negativo. No fundo, eu sempre digo isso. Olha, para não complicar muito, vamos só fazer o seguinte, ponha Deus no coração. Pronto, você pondo Deus no coração, se todo mundo fizesse aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem, não precisava de polícia, não precisava de semáforo no meio da rua, não precisava de advogado, não precisava de ninguém. Mas por que é necessário ter isso? Porque a maioria das pessoas não atentam aos direitos que os outros têm. Se é dentro de uma família, por exemplo, muitas vezes o marido se torna um machão, o estúpido, a mulher não pode nem falar porque apanha, os filhos se tremem tudo, é aquela história toda. E isso vai refletir na saúde física desse pessoal e na mental também. É o que eu observo muitas e muitas vezes, por exemplo, quando chega pessoas no meu consultório dizendo que o filho dele, o adolescente, está com problema, eu escuto até por uma questão de educação e de ética. Mas assim que o menor sai, eu chamo o pai ou a mãe e digo, olha,
Adolescente não tem problema, meu amigo. Quem tem problema é o pai dele e a mãe dele. Ele apenas está com a bandeira na mão dizendo que está tudo errado em casa. E está mesmo. Você vê que um pai sai, ou uma mãe também, tem um filho, aí sai para trabalhar de manhãzinha, entrega o menino numa creche a pessoas que ela nunca nem viu. Como é que se sente uma criança dessa? Imagine se um de nós aqui fosse daqui para a cabeça dele e uma nave espacial pegasse a gente e levasse. Como era que a gente ia ficar? Em pânico. Então isso aí não estoura logo na hora porque a criança não sabe falar, né? Ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Mas aí vai acontecer o quê? O pai, normalmente, e a mãe são omissos. Eu digo isso sem um pingo de ressentimento, são omissos. Acha que é só dar o dinheiro, dar um PlayStation, botar lá dentro do quarto para ver televisão o dia inteiro. Se não controla nada, o filho não conversa nada, nem coisa nenhuma, vai conversar com quem? Com os traficantes na rua? E o bolo está crescendo. Quanto maior o descaso, mais o bolo aumenta. E nós estamos vendo isso no aumento absurdamente excessivo da criminalidade, da droga, da prostituição. Não tem no mundo quem acabe com pedofilia, né? Por que não acaba? Porque ninguém quer acabar. Porque se for para acabar, já tinha acabado. E é muito simples acabar. 3h22. Vamos liberar o telefone, Lando Leles? 32, deixar todo o bate-papo aqui, deixar o telefone liberado para algum ouvinte que queira participar do programa e perguntar para doutor Eduardo. 3241-2263, o telefone já está liberado para a sua participação. 3241-2263. Estamos apresentando Falando Sério, jornalismo que não brinca em serviço. (3241-2263), o telefone do programa Falando Sério já está liberado para quem queira fazer pergunta ao psicobioenergético, não é? É o doutor Eduardo Reis. O nome está correto? Psicobioenergético? Psicobioenergético. Ok, então está correto. Tá correto. Eu queria saber, por exemplo, na sua visão, doutor Eduardo, o que é a síndrome do pânico e qual o tratamento para ela? Muita gente, já escutei muita gente, eu tenho um pânico a isso, eu tenho um pânico a isso, estou com síndrome do pânico. Que síndrome é essa? Hoje, mais de 60% da população vive em pânico, né? Só que se acostumam e acham que aquilo é o normal. E não tem nada de normal nisso. Normal é você ser feliz, né? Então, como é que a síndrome do pânico começa? A síndrome do pânico é como uma bola de neve, né? Ela começa com ansiedade, que essa ansiedade passa a vir um medo, né? Que a ansiedade não tem nada a ver com medo. O medo é uma coisa que você sente no momento em que você está ali com uma coisa que você está vendo. A ansiedade é 1000 vezes pior, porque é uma coisa abstrata, é uma coisa que você, por exemplo, você tem uma conta para pagar no dia 30 e hoje, por exemplo, é 12, aí você começa a se preocupar desde hoje, ficar ansioso como é que eu vou arranjar esse dinheiro. Então, essa é 1000 vezes pior, porque come com você, dorme com você, almoça com você, toma banho com você. E o medo não, o medo é uma coisa assim rápida. Você, por exemplo, você vem andando numa calçada, um pitbull que lhe morder, você corre, entra dentro do carro, o medo acabou. Mas a ansiedade é que gera realmente o pânico. Por quê? O que é o pânico? É uma ansiedade que nós chamamos de ansiedade tóxica. Todos nós temos a ansiedade natural, como temos a ansiedade sagrada. A ansiedade natural, ela é inerente à natureza humana. Todo mundo tem ansiedade natural. O que é ansiedade natural? É você, por exemplo, saber que tem que se vestir para poder ir para a rua. Porque senão você apanha da polícia, então alguém lhe estrupa ou coisa que o valha, né? Você não atravessa uma rua movimentada sem olhar para um lado ou para o outro, a não ser que seja bêbado ou seja altamente irresponsável, né? Que não é, nós não estamos falando da minoria, estamos falando sim da maioria. Você se alimenta exatamente por quê? Você fecha a porta da casa de noite, porque isso é uma ansiedade natural. Você sabe que o nosso organismo, ele não tem garantia nenhuma de nada. Aqui no planeta Terra não existe segurança de coisa alguma. Tudo é passageiro, tudo é peremptório.
é efêmero e é aquilo que passa. Isso faz parte da condição humana. Então, se você não controlar essas suas ansiedades naturais, vai acontecer o quê? Você vai para a tóxica. Da ansiedade tóxica para uma síndrome do pânico é bem pertinho. Eu falo disso com a maior clareza do mundo porque eu fui um dos que sofri 8 anos com pânico. O senhor teve pânico? Eu tive pânico há 41 anos atrás. E naquela época a psicologia estava nascendo, ninguém sabia nem o que era, ninguém usava nem esse termo de pânico, né? É tanto que eu fui tratado como se eu tivesse uma irritação no temporal esquerdo, né? E eu vi que não era bem aquilo. Eu tomava remédios e mais remédios, remédio de tarja preta controlado, que não resolve. O que vai resolver é que você se conscientize e descubra o que é que está lhe fazendo ter aquelas emoções. Eu cheguei uma vez a sair lá de Fortaleza, onde eu morava na época, para ir para a Europa com a minha mulher, e quando foi na hora de entrar no avião, as malas foram para a Europa e eu fiquei. Por quê? Porque o pânico trava. Então, quem tiver pânico e não cuidar, é só uma questão de tempo, porque ela não para nem se acaba. Não adianta fazer de conta que não está tendo nada, que está tudo sob controle. Não adianta botar debaixo do tapete não, porque ela vai continuar trabalhando lá e quando for um belo dia ela lhe pega no meio da rua. Essa ansiedade tóxica nós chamamos de monstro. Enquanto a ansiedade enquanto a ansiedade natural, nós damos o símbolo dela é o dragão. Porque lá no Oriente, o dragão é um animal de muita força. E se você domar aquele dragão, você usa aquela força em seu benefício. Mas se ela passar para a tóxica, aí o símbolo já não é mais o dragão, é um monstro. Por quê? Porque as mãos que lhe estrangulam, que dá falta de ar, que fica com as mãos geladas, com batimentos cardíacos acelerados, com sudorese exagerada, e medo de tudo no mundo, medo de sair, medo de andar de carro, medo de entrar no elevador, medo de ter relacionamentos íntimos, medo de tudo no mundo. Aí é o monstro querendo lhe pegar. Então é você contra você. Então é uma das piores coisas. E você tendo pânico, você lascou-se. Por quê? Porque você não é nada mais. A pessoa com medo, a pessoa em pânico, ele perde toda a alegria de viver. Ela perde as oportunidades que a vida oferece. Ela não se lembra, mas ela se torna ranzinza. É uma pessoa medrosa, é uma pessoa medíocre, é uma pessoa... Então, eu tenho muito medo, porque eu sempre digo que o meu maior medo, eu só tenho um medo na minha vida, é de ter medo. Esse é um medo absurdo. Você ter medo é uma coisa assim, fora do comum, e só sabe quem teve. Muitas e muitas vezes as pessoas dizem, a síndrome do pânico não vale nada não. Não vale? Pois tenha uma, se não vale. Acaba a sua vida, você não vai mais para canto nenhum, você não quer saber de nada, você se torna um pária. Aí vai tomar remédio até ficar doido, porque esses remédios todos têm, como se diz, alguns efeitos colaterais, que é perfeitamente normais e naturais, mas sem fazer terapia, eu não acredito não. Sem a psicologia do meio, eu não acredito não. Ok, mas o senhor acha qual o caminho para ficar bom da síndrome do pânico? Rapaz, eu sempre digo o seguinte, eu acho que todo mundo merecia receber um manual de instrução quando nascesse. Sabe por quê, Diego? Você compra um celular que é uma coisa supérflua, vem um manual. Você compra um liquidificador, vem um manual. Compra um fogão, vem um manual. Compra uma geladeira, vem um manual. Você compra qualquer coisa que você comprar, vem um manual. Agora, será que uma pessoa humana não merecia ter esse manual? Então não, ela sai quebrando a cabeça, sai quebrando as ventas, levando queda à torta direito, sofrendo, quando muita coisa poderia ser evitada, desde que ele se conhecesse. Mas as pessoas normalmente não estão preocupadas em se autoconhecer. As pessoas querem ter curso de computação, as pessoas querem ter carteira de motorista, outro quer passar no concurso de não sei o quê. Como eu vejo muito no meu consultório, chega advogado, chega inclusive médicos, e eu digo, meu amigo, você sabe de tudo isso, mas eu vou lhe fazer uma pergunta, você sabe como é que você funciona? Não, eu digo, você não sabe de nada.
Meu amigo, cada pessoa é uma pessoa, é um universo. Cada pessoa é um universo inteiro. E só tem uma maneira de você se conhecer fazendo terapia. Eu só acredito em tratamento com terapia. E sempre digo que só não faz terapia quem é doido. O doido não faz terapia. Ele vai logo para um asilo, se tomar droga lá até dizer, chega e por lá morre mesmo e acabou, né? Ok. Mas quem tem juízo na cabeça faz terapia, procura se conhecer, procura saber por que é que ele está daquele jeito. E ele sabendo, então, monitorar essas emoções, ele vai ter uma vida super feliz. Né? Ok. 3h31. Quero mandar um abraço para meu amigo Ricardo Agra, que está na escuta do programa. Quem está na linha no 3241-2263 é a eterna vereadora Paula Francinetti, aqui de João Pessoa. Boa tarde, vereadora. Seja bem-vinda aqui ao programa. Oi, querido Diego. Boa tarde. Que coisa boa você trazer no dia 12/12/2012 uma pessoa com este tipo de palestra, com essa personalidade. Doutor Eduardo, estou morrendo de rir aqui. Sabe por causa de que frase que o senhor disse que é perfeita? Só não faz terapia quem é doido. Concordo, é exatamente isso. Acho perfeito isso, doutor Eduardo. Queria que o senhor deixasse, porque as pessoas que a gente manda fazer terapia dizem, eu não sou doida, eu não vou fazer terapia. Mas é exatamente o contrário. Exatamente. Eu quero seu endereço, todas as formas de encontrá-lo, porque tudo que o senhor está dizendo aí é absolutamente verdade. Nós estamos, doutor Eduardo, na sociedade do ter e não do ser. Nós perdemos essa perspectiva do ser e perdemos, com certeza, a perspectiva de observar a natureza, de ver as lições que essa natureza nos dá. Eu sou bióloga, eu sou apaixonada por isso, pela natureza e pelo que a gente pode aprender dela gratuitamente. É a grande mãe terra que nos dá tudo da forma mais gratuita e mais solidária possível. Um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho e eu gostaria que fosse colocado não só para mim, mas para toda a sociedade o seu endereço e como a gente encontrá-lo. Muito obrigada pelo que o senhor está dizendo. Ok, senhora vereadora. Foi um prazer ouvi-la e essa é a terceira vez que eu venho morar em João Pessoa. Eu estava morando na Argentina, em Buenos Aires, onde nós passamos um ano e tanto lá, e eu fui me aperfeiçoar em mais algumas coisas, como, por exemplo, hipnose clínica reparadora, que é o que a gente usa muito hoje para tirar traumas, medos, fobias, esse tipo de coisa. Você consegue fazer isso usando programação neurolinguística e através da hipnose clínica reparadora. Meu telefone de contato é o 3042-2749, 3042-2749, ou meu celular, que é 8639-7246. 8639-7246. Então, pode me contatar por um desses telefones que aí a gente dá seguimento às coisas. Ok, 3h34. Mandar um beijo grande para a vereadora Paula Francinetti, querida amiga. Tem mais um ouvinte na linha, Lando? Caiu, não é? 3h34. Estamos entrevistando o doutor Eduardo Regis, ele que é doutor em psicobioenergia. Está aqui debatendo este assunto aqui no programa Falando Sério. Outro tema bastante discutido atualmente na psicologia, na psiquiatria, doutor Eduardo, é a depressão. É um dos grandes males da sociedade, é a depressão. E o que é a depressão? Como cuidar da depressão? A depressão é uma desvitalização. É uma falta de desejo de ter as coisas, de ver a vida, né? De ver a vida, de ver as bênçãos que Deus nos dá todo dia. Por exemplo, eu agora, todo dia de tarde, eu estou indo para onde, Diego? Eu estou me sentando ali lá no Mega, ali, e me sento nas cadeiras que tem ali e fico observando a praia ali, desde Cabo Branco até Cabedelo. Dali, a gente sentado ali no Mega, você vê isso. Então aquilo ali nos transmite uma paz muito grande, uma coisa muito boa, coisa que não tem por aí não, que eu rodei a Europa quase toda e não vi isso em canto nenhum não. Só João Pessoa tem, viu?
Com toda certeza. Por isso é que é a terceira vez que eu moro aqui. Agora, a depressão é uma desvitalização, é uma falta de interesse pelas pessoas e pelas coisas. E isso vai cair na parte energética. As pessoas, muita gente não sabe. Nós temos 32 chakras, mas lidamos mais apenas com 8, que é o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o umbilical, o chakra básico e o chakra humeral. Então, nós somos energia. Não adianta querer negar isso, não. Ninguém é caminhão que você arranca um pedaço de um lado e bota outro, não sei o quê, e costura e corta. Meu amigo, nós somos muito mais do que isso. Jamais a nossa consciência vai morrer. Por quê? Porque nós somos luzes de Deus, nós somos pedacinhos de Deus. E as pessoas é porque, infelizmente, só querem ter as coisas, possuir isso, possuir carro, e não sei o quê, e poder, isso e aquilo outro, e se esquece da vida simples, maravilhosa e boa que todo mundo deveria ter e que Deus nos dá a cada dia que amanhece. Então, a depressão nada mais é do que uma desvitalização. É uma perda do interesse pelas pessoas e pelas coisas. E isso provém de onde? Dos pensamentos. Vem da nossa mente. Tudo isso sai da nossa mente. E 3 da tarde, 36 minutos. Nós temos mais um ouvinte na linha que quer fazer pergunta. Alô, boa tarde. Zacarias. Quem fala? É Zacarias. Diga aí, Zacarias, fica à vontade para perguntar. Ô Zacarias, é muito importante a sua entrevista aí com o doutor aí, viu? Bacana. Eu queria saber, doutor, quando a gente desmaia assim, doutor, quando a gente tem uma tontura, o que isso acontece no corpo da gente? Só quando tem uma tontura. Tem que me responder, Felipe? Posso sim. Meu amigo, a tontura, normalmente ela tem vários, ela poderia ter várias coisas que causasse isso. Normalmente, quando a pessoa está tonta, ela pode ter um problema de ouvido, né? Ela aí tem que ir para um otorrino. Ou então ela pode ter, se não for uma dessas coisas aí eu vou falar numa coisa aqui que pode se tornar polêmica, mas não tem nada de polêmica. Quem acreditar que não tem espírito, problema dele. Eu, pelo menos, tenho um, graças a Deus. Então, o que acontece é o seguinte, nós somos trinos, ou seja, nós temos um corpo físico, um corpo plasmático, que é o chamado de duplo etérico, e temos o perispírito, que é a sede do espírito encarnado. Então, esses três são juntos, mas quando o perispírito sai da linha magnética, acontece o quê? Há um bloqueio de energia nos campos meridianos, que todos nós temos, a acupunturista sabe disso muito bem, e quem faz acupuntura também sabe. Então, quando há uma parada nesse fluxo energético das pessoas, o que acontece? Vai dar, então, a tontura. É necessário fazer o que, então? É necessário que se ponha novamente o perispírito daquela pessoa na linha magnética. Quantas e quantas, centenas e centenas de pessoas que eu já tratei de labirintite com um toque. Eu tinha um amigo meu lá em Fortaleza, que era desembargador, e morreu já. E então, normalmente ele ia internado 2, 3 vezes por mês, por causa de labirintite. Aí o filho dele fazia terapia comigo, que era o doutor Alexandre, e eu fui dizer, ele foi me falar, traz teu pai aqui para eu curar ele aqui. Ele não vem não, que ele não acredita. Bem, então fique lá fique com a labirintite dele, o problema é dele. Mas normalmente não é nem labirintite. Aí, labirintite é quando o nível da água do ouvido médio da gente sobe ou desce e fica desconforme uma com a outra, aí dá a tontura. Mas eu tenho um amigo do otorrino que diz, não, isso não é muito comum, não. Aí então, a gente tem que partir então para o perispírito. E eu tenho visto isso e tenho, às vezes, no meio da rua. Eu vou passando, a pessoa está tontinha de que fica em pé aqui. Eu vou e coloco na posição correta. Acabou. Roda com ele para um lado, roda para o outro lado. E pronto. Está encerrado o papo. Não tem negócio de tomar remédio para labirintite, não sei o quê. Não é por aí, não. Ok, 3 da tarde, 40 minutos. Quero mandar um abraço para meu amigo Lima Souto, da Rádio Tabajara, meu amigo Ricardo Agra e meu amigo Francisco Lima Quirino, irmão do doutor Adriano Quirino, grande cirurgião plástico lá
atende em vários hospitais, inclusive no hospital de trauma. Eu costumo chamar ele de o doutor Mão Santa, porque é um médico muito cuidadoso, muito dedicado e muito honesto. Que bom, que bom, que bom. Tem um ouvinte na linha, alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, Diego. Quem boa fala? Tarde, é Edmilson aqui do Cristo. Diga aí, Edmilson, por favor. Olha, eu estou achando muito interessante o que o doutor está dizendo. Aí eu li um livro, eu li um dos livros psicografados por Chico Xavier e do espírito André Luiz, onde ele relata que uma crise epilética nada mais é do que um transe mediúnico. O que eu quero perguntar ao doutor é o seguinte: pelo que eu tenho visto, inclusive com o lançamento da AME, que hoje tem em todo o Brasil, a Associação Médica de Espíritas, eu tenho a impressão que esses problemas mentais, essas doenças mentais, têm a ver com vidas passadas. Por exemplo, geralmente, eu fui informado, o cidadão médico da polícia científica, ele me disse que geralmente um epilético pode ter sido, numa vida passada, um suicida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que o senhor está dizendo, doutor, eu acho que isso é muito importante. Todos nós precisamos da terapia, todos nós precisamos da meditação e todos nós precisamos do tratamento. Agora, muita gente, às vezes, por exemplo, as pessoas não têm vergonha de dizer, observe bem, as pessoas não têm vergonha de dizer, eu sou diabético, eu sou hipertenso. As pessoas dizem com maior simplicidade, fulano, mas as pessoas têm vergonha de dizer, eu sou epilético. Nada. Um dos maiores homens da Paraíba hoje, permita-me, me perdoe, vou dizer o nome, que eu estou sem a sua autorização, o doutor José Raimundo, eu não sei se o senhor conhece, o senhor poderia conhecer pessoalmente, hoje é procurador do Estado, presidente da Federação. Esse homem era um homem louco, esse homem ia ser interno na Juliano Moreira. Quer dizer, eu acho que quando nós nos conhecemos, principalmente nossa mente, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que existe muita coisa e, verdadeiramente, aquilo que Chico Xavier escreveu, aquilo que Kardec, que Divaldo Franco psicografa, eu acredito que muita coisa nós temos que aproveitar, porque quando a gente passa a conhecer isso que o senhor está dizendo, doutor, a gente passa a ter mais tranquilidade. A gente passa a gostar mais das pessoas, a ter amor mais pro próximo e ter uma paz interior muito boa. Um abraço e muita paz para o senhor, doutor. Muita felicidade no seu coração. Muito obrigado por suas palavras e eu também concordo com o senhor. Eu faço essa terapia de vidas passadas, mas normalmente a gente só vai a uma regressão assim para vidas passadas quando a gente vê que o caso já é um caso assim mais patológico, né, do que uma coisa assim mais amena. Normalmente no consultório eu uso a hipnose clínica reparadora, que a gente resolve o caso logo ali na hora. Raramente precisa ir a encarnações passadas, como eu tive que ir. Eu fui um que fiz um curso lá em Buenos Aires, onde eu estava morando, com o doutor Armando Charovski, e eu passei 5 horas regredido. Eu resolvi tudo que tinha de pendência na minha vida, eu resolvi naquelas 5 horas. Então, vale a pena, porque você começa a se entender, você começa a ver as outras pessoas por que as pessoas são daquela maneira ou não. E é isso, é uma coisa muito boa. Eu continuo dizendo e afirmando, só não faz terapia quem é doido. Doido não faz terapia. Ok, doutor Eduardo, quem está na escuta, ele manda um abraço, é o advogado doutor Carlson Figueiredo, ele que é filho de Nítia. Gente muito fina. Está na escuta do programa. Meu advogado, queridíssimo. 15h, estamos entrevistando o doutor Eduardo Regis, ele que é psicoterapeuta, né, na parte de bioenergia. Tem mais um ouvinte na linha, alô, boa tarde. Alô, Diego. Quem fala? Alô, Diego, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Diego, que é um cobrador aqui da empresa São Jorge. Aconteceu um fato hoje de manhã, aqui na ladeira do Cuiá. Eu trabalho de cobrador na empresa São Jorge e ia sentido da 118, ia para 118. Uma passageira está
na traseira do ônibus. E ela estava com a fisionomia assim, suando muito. Aí eu disse, ô senhora, a senhora está passando mal? Ela disse, rapaz, eu tô passando mal e eu quero, tô desmaiando. Aí, como ela disse isso, já foi caindo, certo? Eu já tinha subido a ladeira do Cuiá, aí eu não entrei nem na entregação do Valentino, eu puxei pro hospital, botei ela no bar, cheguei lá, botei na cadeira de roda lá no pessoal, e o pessoal atendeu ela, entendeu? Eu não conheço essa pessoa, mas ela passou mal mesmo dentro do ônibus, viu, Diego? Aí eu não conheço essa cidadã, entendeu? Eu agradeço que eu fiz minha parte. Tá certo? Muito bem. Foi sim, e pode ficar certo que seu crédito está registrado. E acontece essas coisas? Acontece muito. Você vai andando aí pelo meio da... Rapaz, nós temos um chakra nas costas da gente. O que é o chakra? Um chakra é uma entrada e saída de energia. Todos nós temos. Não interessa que religião ele tenha, não importa. Religião, não deixa pra lá. Você tem que ser espiritualista. Você tem que acreditar primeiro nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Porque aqui embaixo, meu amigo, quem come feijão e rapadura e faz outras coisas que todo mundo faz, não tem autoridade nenhuma para estar dizendo isso ou aquilo, não. Nem que queira. Não é bem assim, não. A história é um pouquinho mais longe. O buraco é mais embaixo. Doutor Eduardo, tem uma pergunta aqui da ouvinte Joelma Ribeiro. Ela pede, Diego, pergunta a ele sobre empatia com as pessoas. Algumas pessoas a gente se sente bem, outras não. Ela pergunta se dá para encaixar no debate. Ela diz, tem gente que parece que a gente conhece há anos e outra não tem jeito tem mesmo. Raiva na hora. É. Exatamente, então é isso aí. Nós temos um chakra chamado chakra umbilical, que ele fica aqui ao lado do umbigo, pelo lado direito, né? Esse chakra, ele capta as emoções do ambiente. Você chega num ambiente, às vezes, e você não gosta do ambiente de maneira alguma. Outras vezes você entra numa sala repleta de pessoas e você se sente bem. Por quê? Porque o nível energético ali é mais ou menos idêntico, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem pesquisando há muitos e muitos anos. Às vezes você encontra uma pessoa ou vai apresentar a alguém e na mesma hora você fica com ojeriza aquela pessoa. E outras vezes você vê uma pessoa no meio da rua e você nem conhece, nunca nem viu, mas você sente que tem alguma coisa de boa entre você e aquela pessoa. Aí um dia bem assim, será o amor à primeira vista? Bem, eu não sei se é amor à primeira vista. Eu vivencio isso muitas e muitas vezes. Então é perfeitamente encaixado, sim, nisso aí, no problema do chakra. As pessoas não sabem nem que tem chakra, né? Aí passam a vida todinha se engasgando, que é já é um efeito, né, do chakra laríngeo, fica com falta de ar, fica com as mãos geladas, suadas, úmidas, um peso na nuca, como se tivesse uma pessoa escanchada em cima, e nem se lembra uma diarreia, uma prisão de ventre, nem se lembra que aquilo é só o chakra umbilical dela que está preso. Então tem que saltar, tem que fazer, não adianta querer tomar laxante, não sei o que, não, porque no outro dia vai ter de novo. Então tem que curar. É por isso que eu sou terapeuta psicobioenergético, eu vou logo lá no miolo da história e resolvo. Ok, 3h48, temos mais um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Diego. Quem fala? O Alisson. Diego, é bem rapidinho. Doutor, é porque eu fiz a ressonância ontem e deu na coluna protução discal, degeneração, L4, L5, S1 tocando a face do saco dural. Aí, o que quer dizer isso? Porque eu sinto dor nas pernas e dormência. Um abraço, amigo. Tá, minha amiga. Aí é o seguinte, coluna não é brincadeira, a coluna é o suporte da vida, né? Então quem sofre de coluna, por trás da dor de coluna, sempre tem traumas e medos muito. Né? Quem tem dor de coluna tem medo quase pânico. Por incrível que pareça, como quem tem os joelhos que dói. O que é isso? É orgulho, muito orgulho. Por isso é que eu digo que tudo vem da cabeça. Vitiligo, de onde é que vem isso? É o orgulho também. E por aí vai. As pessoas acham que não, que toma um remédio hoje, toma outro amanhã, toma outro mais tarde. Eu vi um dia desse numa farmácia lá em Natal, uma senhora comprando 14 remédios. Eu digo, mas senhora toma esse remédio todinho? Faz anos, meu filho, que eu tomo isso. Eu digo, já resolveu? Não. Não.
eu não passo remédio. O senhor acompanha pacientes, o senhor não utiliza nenhum tipo de remédio? Não, eu não posso passar remédio, porque eu não sou médico, né? E eu respeito muito a classe médica. Eu tiro meu chapéu para a medicina, porque realmente, e principalmente a medicina cirúrgica hoje, é uma coisa fantástica, meu amigo. Você operar um tumor no cérebro sem abrir, meu amigo, o que você quer mais? O que é isso? Tem um destaque total, né? Agora, essa questão da bioenergia é comprovado cientificamente? Totalmente comprovado, sim, é comprovado. Você veja o seguinte, as pessoas às vezes falam que cromoterapia é conversa fiada. Pois não é não. Não é conversa fiada, não. De maneira nenhuma não é conversa fiada. Muito pelo contrário, foi a primeira medicina do planeta Terra todinha, se chama cromoterapia. Por quê? Porque ela foi tirada dos raios solares e desde que o mundo é mundo que existe sol. Os médicos vieram depois. De primeiro só tinha macaco. Depois foi evoluindo aquela história toda, né? E hoje se sabe que, por exemplo, a cor influencia muito. Por exemplo, eu cheguei aqui há um mês, aluguei um apartamento aqui, agora eu vim morar aqui definitivamente, só Deus me bota para fora daqui. E eu vim morar aqui, eu gosto daqui, é a terceira vez que eu venho morar aqui em João Pessoa, e então eu tive o cuidado de, quando eu aluguei um ótimo apartamento ali na Avenida Olinda, bem pertinho da praia, um apartamento lindíssimo, mas eu tive o cuidado de pintar a parede onde eu ponho a cabeça, que por sinal é por nascente, porque eu sou violeta, eu pintei a parede desse quarto de lilás. Por quê? Porque ele fica transmutando toda a porcaria que a negada manda para você através de pensamento, que há quem diga que pensamento não é nada, mas eu digo que pensamento é tudo. A força do pensamento é uma coisa assim fantástica. Eu tiro por mim porque eu aumento a minha pressão com a força do meu pensamento, eu baixo a minha pressão, eu sei aonde é que meu sangue está indo, eu sei de tudo. Por quê? Porque eu fui treinado para isso. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz isso. Não é nada difícil, nem nada do outro mundo, não. Ok. 3h52. Temos um ouvinte na linha já, não é, Lando Leles? Tem um ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Rinaldo. Rinaldo, fique à vontade, meu irmão. Eu queria saber, quando a pessoa amanhece já cansada, outra coisa é as pernas. Eu estou deitado na cama, as pernas nervosas. Assim, eu acordo de madrugada, as pernas querendo se mexer sozinha. Eu não sei o que é isso, se ele podia explicar. Obrigado. Ok, daqui a pouco o doutor Eduardo responde. Tem mais um ouvinte na linha, alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Arnaldo. Bom dia. Fique à vontade, Arnaldo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor. O que é a fobia social? Eu estou com um problema de meu filho, de 17 anos. Eu estou sentindo dificuldade de não tem aquela vontade mais de sair de um cinema, de um shopping, de sair para... Até mesmo a igreja está afastando. E outra também, que as dificuldades também na escola, talvez esse ano seja até reprovado. Aí eu gostaria de saber o que é a fobia social e se aí tem algo a ver isso aí. Obrigado. Ok, fique à vontade. Vamos por partes, né? O primeiro que me fez a pergunta por que amanhecia cansado e essa história toda e que acordava de noite. Isso aí nada mais é do que SPA. O que é SPA? É síndrome do pensamento acelerado. São pessoas que pensam a mesma coisa várias e várias vezes por dia e isso é um desgaste energético mais tremendo do mundo. Vai estar associado a qual chakra? Está associado ao chakra laríngeo e ao umbilical. Tem pessoas que têm insônia, outros têm fadiga crônica, ou seja, uns têm dificuldade para dormir, outros não dormem, e outros dormem 10 horas e acordam com a sensação que só dormiu meia hora. Amanhece morto e cansado. Por quê? Então, isso tem a ver com a energia do cara que está bloqueada, só isso. Isso não é caso para internação hospitalar, nem coisa nenhuma, não, me perdoe. Mas simples para curar? Meus amigos, tudo é simples. As coisas melhores e mais... as coisas melhores do mundo são as simples. Não tem nada complicado, não. Ser feliz é fácil. Agora, deixar de ser infeliz é que são elas, né? Porque ninguém quer lá abrir mão de nada. Você chega no consultório e diz, olha, me ajeita aqui logo que eu tenho uma farra para fazer hoje de noite. Não, minha amiga, aí não é comigo, não. Esses assuntos aí eu não sei fazer, não.
Eu sei fazer tratamento. É por isso que eu pesquiso há 38 anos que eu pesquiso a mente humana. Não foi à toa que eu sou doutorado 3 vezes, não. Acho que não iam dar um título de doutor, um imbecil não, né? E a outra pergunta do rapaz que falou, o último agora, era... Sobre o filho dele. Sobre o adolescente dele. Então, fobia social. Eu diria que a fobia social hoje está enraizada. Por quê? Porque os pais não dão. Quer dizer, os pais... Eu fui um desse jeito. Eu era funcionário do Banco do Brasil, mas quando eu quando eu entrei no Banco do Brasil, eu queria ganhar dinheiro. Eu entrei ganhando 52 salários. Tomara que o Filipão não descubra isso, né? Então, eu ganhava 52 salários quando eu entrei no Banco do Brasil, onde eu passei 30 anos. Então, eu via meu filho quando? Uma vez ou outra, uma vez por semana, de domingo. Se coincidisse da gente ir para uma praia ou ir para um canto qualquer. Por quê? Porque normalmente eu não tinha tempo. Eu estava atrás de assegurar um futuro brilhante para aquele filho. Só que o filho não quer saber disso, não. Ele não quer saber de coisa futura. Ele vive bem. Não era à toa que Jesus dizia: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Ou, aquele que não se tornar criança não entrará na casa do meu pai. Mas por quê? Porque a criança perdoa imediatamente. Nós não, nós guardamos o ódio e vai virando outra coisa. Lá você vai até que dá um CA, né? Aí quando dá um CA, aí se aquieta. Então, o que acontece é isso. Os pais, quando deveriam ter dado toda a atenção ao filho ou à filha, não dão. Acha que é só mandar o motorista lá para o colégio e buscar, e dar 2 televisores para ele assistir dentro de um quarto. Sim, meu amigo, mas não é só isso, não. Faltou o principal, faltou o amor. E sem amor não tem família. E não tendo família, vem essa história aí todinha, socialmente falando, que é o que nós estamos vendo hoje, mais e mais. Eu vejo com muita pena. Eu moro aqui na Avenida Olinda e eu vejo lá do meu apartamento o absurdo de adolescentes, de menino, de rapazinho, de mocinha, tudo desacompanhada ali, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Não estou aqui reclamando, nem querendo chamar a atenção de ninguém, nem coisa nenhuma. Às vezes eu me pergunto da janela do meu apartamento, eu fico olhando e vendo, será que o pai daquele pessoal, o pai daquela moça, sabe onde é que ela anda? Com quem ela anda? Não, eu vou dormir na casa de fulano, será que foi mesmo? Ou foi para outro canto? Aí quando o bolo aparece, eu não tive culpa, eu dei tudo, dei carro, dei isso. Não, você deu, mas não deu amor. E o grande problema é esse, é amor. O que falta mesmo no planeta é amor. E as pessoas não... Deus nos acuda, né? Tem um ouvinte na linha, Lando? 3241-2263. Nós só temos 2 minutos para pergunta e para resposta. Tem um ouvinte na linha, Lando, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Cássia. Fique à vontade, Cátia. Bem rapidinho a pergunta, assim. Eu tenho 47 anos e há muito tempo eu sou com pessoas que já morreram, né? Ultimamente, eu estava saindo meu pai, minha mãe, meu irmão. Aí é sempre alguma coisa que vai acontecer. Tipo assim, alertando, né? Que vai acontecer alguma coisa na família. E realmente aconteceu. E quando acontece, eu paro de sonhar com eles. Eu gostaria que eu explicasse. Obrigada e boa tarde. Obrigado. Bem, isso aí acontece o seguinte, todos nós temos uma coisa chamada de mediunidade. Todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos. E o que acontece é exatamente isso. É a mediunidade, às vezes, descontrolada, né? As pessoas não tomam conhecimento, nem procuram estudar aquilo, e aquilo se torna, então, um bicho-papão, quando na realidade não é nada de bicho-papão. É uma coisa perfeitamente natural. Tem um ouvinte, mas um ouvinte na linha última agora. Alô, boa tarde. Boa tarde, eu queria só saber sobre psoríase. Quem fala? É Ana. Repita aí, Ana. Oi? Quer saber sobre o quê? Sobre psoríase. Psoríase. Fique à vontade. Deus. Psoríase também é uma doença que é de fundo emocional. Então, quem tem psoríase, como eu já tratei aqui, quando eu morei aqui, a última vez eu morei aqui em 2008, eu tratei várias pessoas de psoríase, todas ficaram curadas sem nenhum remédio. Eu fazia a terapia, tomar os florais e botar as mágoas para fora, os orgulhos, e deixar de achar que as pessoas têm que ser do jeito que elas pensam que é, que aí no estudo, no entanto, tudo entra nos eixos.
O grande problema da humanidade é esse. As pessoas estão sempre dizendo aos outros o que eles têm que fazer, como é que ele deve ser, com quem ele vai casar, qual é o emprego que ele vai ter, com quem namora. Não é assim. Cada pessoa é uma pessoa. Então, enquanto não houver esse respeito entre as pessoas, alguém padece por isso. Por exemplo, da psoríase. Ok. Tem mais alguma consideração, doutor Eduardo? Eu queria que o senhor deixasse o telefone aí, o endereço do seu telefone, o endereço do seu escritório. Não, eu não tenho um consultório. Eu não tenho um consultório. Aí eu cheguei há pouco tempo aqui. O senhor faz o atendimento? Eu não montei o consultório ainda e eu estou naquela ainda de atender um ou outro. Qualquer que me procurar eu atendo, mas não vou. Eu, pelo menos, não pretendo mais montar consultório, não, porque eu acho que já chega. Tenho 33 anos de consultório. O senhor faz visita, se for o caso? Se for o caso, eu faço visita e posso também. Uma pessoa ir lá no meu apartamento, eu também atendo, não tem problema nenhum. Agora, montar consultório, eu acho... Ou então fazer em grupo, né? Como eu já fiz aqui em João Pessoa. Faz empresas que queiram... Nas empresas, por exemplo, uma empresa lá em Fortaleza eu fazia muito em bancos, comunidades, né? Em comunidades, que aí você pega e faz um grupo, você bota até 100 pessoas dentro de uma sala e resolve o problema de todo mundo de uma vez só. Olha que eu não estou dizendo loucura, nem isso, nem aquilo outro, não, porque em 33 anos que eu tenho, graças a Deus, aqui em João Pessoa tem um monte que fizeram terapia de grupo comigo. A minha terapia de grupo é totalmente diferente, porque ninguém fala nem doença, nem ninguém é obrigado a dizer do que está se tratando. Isso é uma coisa que é dito na consulta. A minha consulta normalmente tem a duração de 1 hora, onde eu não pergunto nada ao paciente, e através de radiestesia eu digo tudo que ele sente fisicamente e o que ocasionou aquilo psicologicamente. E quem queira aí ligar... eu tenho um telefone... O celular já está ligado? Não, porque eu estou na entrevista, né? Mas pronto, então dê o telefone você aí. Você pode ligar para o 3042-2749, 3042-2749, e o meu celular é 8639-7246. 8639... 7246. E o fixo é o 3042-2749. E eu vim para cá, mais uma vez, eu não vim para... ser servido, não. Eu vim para cá para servir. Aliás, a minha vida inteira, desde pequenininho, eu aprendi desde muito cedo que o maior é o que serve, né? Não é quem está mandando, não. Tá bom. Eu acredito nisso e não me dei mal, não. Morei em vários países. E sempre foi desse jeito, deu doutor certo Eduardo, a vida toda. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no programa. Diego, eu agradeço. Vai vir mais vezes para... Tudo bem. Eu estou aqui lá, agradeço a oportunidade de vir a um programa como esse seu, porque realmente aqui é um programa sério, a gente fala de coisas sérias e não há muita fofoca nisso, naquilo outro, não, mas a verdade sai, né? A verdade sempre aparece. Né? 4 da tarde, 3 minutos, agradecendo a doutor Eduardo, agradecendo também a Luiz Vieira, que cedeu 3 minutos do programa dele. Quero mandar um abraço para Amanda Tortas, Agamenon e Josenberg, que estão lá no bairro dos Ipês, fazendo tortas e ouvindo o programa Falando Sério. A vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta a partir das 14 horas. Tchau, 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 tchau. Até amanhã.